Bom, primeiramente eu gostaria de oferecer minhas reverências ao meu mestre espiritual, que me iluminou com as tochas do conhecimento. Om Agyena Timirandasya Agyena Jana Salakaya Shakchurum Yena Tasmai Murave Namaha. Bom, meu nome é Rafaela, mas, bom, pela minha iniciação na cultura Vaishnava, meu nome é Gaura Gadadara Devidasi e tenho 17 anos. Então você pertence à religião hindu e há quanto tempo assim você tem tido práticas da religião hindu? Sim, eu sou adepta da filosofia, estou há 4 anos. O que levou você a tomar essa decisão, a querer entrar na religião hindu, na cultura? Bom, dizem que Krishna, que é também com seu nome de Vishnu, que é o deus principal da filosofia hindu, ele também se chama Hari, que significa ladrão de coração. Então, não depende muito de mim isso, né? Mas como eu conheci o templo, aqui na aclimação, na Paraíso, e assim pela associação dos devotos, pela prática em si, que os devotos têm a energia, também a prachada, que é o alimento oferecido no templo, que é muito gostoso. Krishna, ele rouba o coração das pessoas, né? Então, foi assim que eu resolvi. E como foi a sua adaptação? Bom, é difícil, não só pra mim, mas pra todos, né? A gente acredita que no começo da nossa vida espiritual, a gente passa por um processo que chama Narta Nivriti, que é um processo onde a gente está limpando a nossa mente, que é como um quarto sujo que a gente deixa fechado por muitos anos. E aí, quando a gente começa a praticar a espiritualidade, a vida espiritual, a gente limpa esse quarto, então sai muita sujeira, né? Então foi realmente difícil, assim, no começo e adaptação, mesmo porque são culturas muito diferentes, assim, né? A gente tá aqui em São Paulo e Brasil e entrar para uma cultura que é muito mais estrita, que tem outros valores, outras etiquetas, foi realmente difícil um pouco no começo. Em quais aspectos da sua vida o hinduísmo ele está presente? Então, pensando no seu cotidiano, no seu dia a dia, quais foram as principais mudanças no seu cotidiano? Bom, consciência de Krishna, o hinduísmo, ele tá ligado a todos os momentos, né? Desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Agora, no momento, eu não moro no templo, pois eu tive alguns problemas de saúde, tive que me retirar para poder cuidar da minha saúde, mas dentro do templo a gente tem nossa prática espiritual, que é desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, fazendo rituais, não só de limpeza, mas como de adoração a Krishna. Qual é a relação entre o hinduísmo e a sociedade indiana para você? E você considera assim que o hinduísmo ainda é muito tradicional, é atrelado aos costumes hindus, ou ele está se modificando com o passar do tempo? Bom, é que o hinduísmo, na verdade, é uma definição meio vasta, né? Porque, claro, é uma ideia de um contexto geral, mas dentro do hinduísmo existe muitas outras coisas, né? Tipo, muitas outras filosofias, tipo, como subfilosofias, assim. Então, bom, eu acredito que na Índia isso é muito ainda forte, né? A cultura do hinduísmo. Claro que também se deturpou como o avanço das eras, onde as pessoas mesmo elas estão mais deturpadas, né? A filosofia em todos os lugares, assim, religiosa, né? A gente está agora numa era que se chama Kali Yuga, onde é a era da desavença, né? Onde acontecem muitas coisas, onde a religiosidade ela é muito degradada. Então ainda existe muito forte, talvez de uma forma muito deturpada também, mas nos Vedas, que é as escrituras que a gente seguimos, se diz tempo, lugar e circunstância, né? Então as coisas elas se adaptam também. Pelo menos esse é o ideal. E você acha que há semelhanças entre a cultura brasileira e a indiana? Sim, sim. Bom, nos Vedas descreve que antes tudo era Índia, né? Todo mundo era a Índia. Então, ainda a gente vê coisas muito presentes, assim, né? Porque desde de coisas medicinais, desde costumes, a gente vê muito forte. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem esse evento também, que é o Holi Fest, né? Mas ele é um evento tradicional da Índia, né? Como você vê a representação do hinduísmo
da cultura no Brasil e no mundo, assim, pensando no que as pessoas comentam, o que é retratado em novelas, em filmes, etc. É uma visão um pouco materialista e superficial que as pessoas ainda têm, né, sobre o hinduísmo, como é aquela filosofia onde as pessoas adoram um elefante rosa. Tipo, também, mas não só isso, entende? Tipo, as pessoas elas estão muito mais interessadas no que o hinduísmo ou qualquer outra prática oriental tem a oferecer materialmente para ela do que assim espiritualmente, né, falando, porque na verdade religião alguma, pelo menos ao meu ver, tem como te oferecer diretamente coisas materiais. Tipo, no caso, você pode orar pra Ganesha, no caso o elefante rosa que as pessoas falam, te dá muito dinheiro ou te dá saúde ou uma casa, e é isso que as pessoas têm feito ou só buscado isso, mas na verdade existe algo por trás disso, onde a gente pode pedir a Ganesha também para ser pessoas mais humildes, menos invejosas e buscar um conhecimento de rendição a Deus, né? No caso do Krishna. Pensando aqui no Brasil novamente, como você pratica sua fé estando aqui, assim? Bom, se diz que o templo ele é uma extensão de Vrindavan. Vrindavan é um lugar muito sagrado na Índia, que não está presente solar. Ele está presente originalmente no céu celestial, onde Krishna mora. E ali é um espelho. E os templos, eles também são extensões desses lugares. Então, o lugar onde a gente vive não é muito diferente. Mesmo porque é a mesma cultura, é as mesmas coisas, não muda muita coisa, assim. Então a gente acredita que, na verdade, a Índia e os lugares sagrados da Índia são uma extensão. E elas podem, é um estado de mente, né? Porque tem muita gente que também tá lá e não vê aquilo como um lugar sagrado. O que você acha que o brasileiro, de maneira geral, pode aprender de positivo em relação à cultura e religião hindu? Bom, tudo, né? Porque, bom, a gente somos muito rico aqui no Brasil com a questão cultural e até a vasta religião que tem aqui no Brasil, de vários tipos, né? Mas eu acredito que o hinduísmo ele tem muito a oferecer para os brasileiros também, como educação acadêmica, como medicina, como um modo de conviver socialmente, né? Desde relações sociais, a estrutura social, financeira, econômica, tudo. Em relação a você e a sua família, todos seguem a cultura oriental do hinduísmo? Não, minha avó ela é católica, meu avô é Wicca, é bem misturado. E a minha mãe, ela fica ali entre a coisa de católico e Wicca, assim. Minha tia, ela também frequenta, não é iniciada na filosofia, mas minha tia e minha sobrinha, no caso, elas frequentam e cumprem algum dos princípios regulativos, né? Você acredita que já sofreu algum tipo de preconceito por seguir a cultura hindu, assim, de maneira geral? Sim, é uma questão diária. Uma questão diária e também tá ligado àquela questão do que as pessoas a visão delas sobre o hinduísmo, né? Porque muitas vezes as pessoas elas estão vestidas com a roupinha indiana, tem um bindi no meio da testa, ou praticam yoga, mas são extremamente preconceituosas, né? No sentido de que eu mesma, assim, já fui chamada de terrorista, não tendo nenhuma ligação, né? Ou a gente tem a prática de Sankirtan, que é a distribuição de livros sobre a filosofia. As pessoas falam, parem de vender livros, parem de vender incenso, vão trabalhar, sabe? Tipo, é uma questão de que. Eu sei que é uma diferença cultural muito grande, mas as pessoas não respeitam nem mesmo as pessoas que são muito parecidas com elas, né? Então o preconceito, a discriminação é algo que é inevitável, né? Você pode comentar sobre a relação entre o vegetarianismo e a cultura hindu? Claro. Bom, o hinduísmo está totalmente ligado ao vegetarianismo, né? Porque o que você considera sagrado é o que você respeita. Então, muita gente ainda tem aquela percepção de que os hindus são vegetarianos porque eles adoram a vaca. Bom, realmente. Bom, além de envolver a questão do ambientalismo, que também está presente na cultura hindu, mas também a questão de que a vaca sim ela é sagrada, mas não somente por ela ser sagrada, mas também por Krishna gostar muito delas, elas são muito queridas por Krishna.
Então a gente quer agradar a Deus. Então se a gente quer agradar a Deus, a gente não vai comer as vacas dele, né? E a vaca também, ela representa Bhumi, que é a personificação da Mãe Terra. Então a Mãe Terra, ela é muito sagrada, ela é uma deusa, né? Assim como Lakshmi, assim como Shiva, são umas semideusas, né? E a Mãe Terra não é diferente. Então ela é sagrada, e o que é sagrado a gente respeita. E respeitar não tem a ver com como as pessoas tratam hoje em dia, né? Eu gosto de animais, mas come os animais, né? Então isso não é uma coisa muito civilizada. Uma pessoa civilizada, ela age muito bem com todos os seres, sejam os seres humanos ou os animais. Você poderia comentar sobre a apropriação cultural que existe em relação à cultura hindu? Bom, os indianos, eles são bem abertos, né, em relação a isso, porque nos Vedas diz que o hinduísmo, ele é para o mundo inteiro, não só para os indianos. O hinduísmo, ele não pertence só aos indianos ou à Índia, e sim é para o mundo inteiro. Mas existe como as pessoas tratam coisas que são tão importantes pra gente de uma forma tão banal. Por exemplo, é considerado muito ofensivo aquelas tangas que as pessoas usam na praia, que tem os símbolos, as pessoas adoram usar isso, assim. Mas a gente acredita que a imagem, ela não é diferente de Deus. Então as pessoas usam Deus e sentam em cima dele na praia, assim. Ou usam Deus e colocam uma camiseta sei lá, ir fumar maconha do outro lado da rua, sabe? Tipo, ou as pessoas tatuam um ON porque acham que tem tudo a ver com LSD, ou essas questões bem. Também existe uma questão mais profunda também, né? De que as pessoas, elas se apropriam da nossa cultura, como a questão do bindi, como a questão até mesmo de coisas culturais, como eventos, como eu já disse, assim, mas discriminam totalmente, assim, sabe? Você pode comentar sobre a relação das mulheres dentro da cultura hindu? Bom, no hinduísmo a mulher, ela tem um papel fundamental, para não dizer o principal, né? De que a mulher, ela é a base de tudo. Então, dentro do hinduísmo a gente temos grandes bases, como se fossem pilastras da filosofia, e são representadas diretamente por mulheres. Krishna, ele tem a sua personificação feminina, que é Radha. Irada, ela dá expansão a todas as outras semideusas, como Lakshmi, Parvati, Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, Lakshmi como a deusa da fortuna e da opulência. E a mulher, ela é representante dessas deusas. Então, por isso a mulher, ela tem um papel muito fundamental de construir uma sociedade, não como o patriarcado ele diz, né? Como a mulher é somente uma cuidadora da família, mãe ou filha, né? Mas a mulher no hinduísmo, ela tá direcionada a um papel de poder, a um papel de... Dentro da filosofia existe desde realmente mulheres matriarcais que cuidam da sua família, das suas casas, mas também há mulheres guerreiras que estiveram em lutas, em Kurukshetra, que é uma guerra que é descrita no Mahabharata, que é um grande épico indiano, né, sobre a nossa filosofia. E tinha mulheres presentes e sempre existiu assim. Então, hoje em dia na Índia, a mulher ainda ela é muito banalizada, muito desrespeitada, né? Da mesma forma como no mundo inteiro. Isso já era prescrito nos Vedas, né? Dizia que onde uma mulher fosse degradada, o mundo entraria em desavença. Existiria guerras, né? Então, a gente sempre tem guerras, porque eles sempre estão degradando as mulheres, desrespeitando elas. E na cultura védica se deve proteger a mulher também. Não por ela ser incapaz, mas sim por ela também ser sagrada. Então, a mulher, ela tem esse papel, né, fundamental, que é de poder, que é de sabedoria, que é de pureza. A mulher, ela representa a pureza da religião. Você acha que com o tempo, assim, pode haver uma mudança em relação a esses valores, assim, pensando de uma forma bem geral, bem global? Eu acredito que sim. Bom, nos Vedas, a gente sempre procura dizer o que está escrito nos Vedas antes da gente dizer o que a gente pensa, né? São especulações filosóficas, o que a gente tem na nossa mente, o que foge do contexto védico. Mas nos Vedas diz que a tendência é piorar. A tendência é piorar.
estão continuando degradando as mulheres. E por mais que a gente fale isso, hoje a gente temos muita coisa assim, né? Por exemplo, desde os anos 70 o feminismo ele evoluiu muito. Então a gente temos muitas lutas, temos cada vez mais mulheres dentro da periferia e até em outros lugares o feminismo ele tá muito mais acessível para as mulheres, para os homossexuais, para as transexuais. Então é uma coisa que tá muito mais fácil, né? E tem mudado também. Temos conseguido nosso espaço não só dentro da religião, mas como social, no contexto geral, né? Então, por exemplo, na Índia, em 2013, teve um caso de uma indiana que foi estrupada violentamente, assim, morreu, e teve uma comoção nacional muito grande, onde houve protestos e o movimento feminista cresceu muito desde então. Isso resolveu para que leis mudassem e código penal mudasse daquele país, né? Então, eu acredito que, apesar da tendência do mundo ser bem pior e dos homens piorarem também, não é uma coisa pessoal, mas os homens eles têm essa natureza do patriarcado, de exploração, de violência, o que é algo que pode ser desconstruído, mas a mulher sim, ela tem mudado sua consciência, e eu acredito que os valores não só na religião, mas no contexto social inteiro pode sim mudar. E a primeira, sim, na sua opinião, é a relação entre o vegetarianismo e a cultura hindu. Ela até comentou com a gente, por exemplo, que a vaca é sagrada na Índia, mas ela comentou que existe todo um contexto por trás. Ela falou mais sobre isso, sim, eu queria ouvir a sua opinião também a respeito. De fato, é um preceito, né? Isso você encontra já nos textos mais antigos, as recomendações por uma alimentação vegetariana, mas você vai encontrar exceções, por exemplo, no consumo de peixe, e com fundamentação nos mitos, inclusive, né? Então, isso está associado a um modo, né, de se viver o sagrado, por conta do princípio do ahimsa, a não violência, defendida por Gandhi. Então, veja como as coisas não estão realmente distantes, né? No princípio da não violência, você entende que essa carne consumida, ela vem do sofrimento, ela vem da morte de um outro ser, né? Portanto, é impura. Você tem uma série de leituras que justificam as recomendações a uma alimentação vegetariana. E o hindu tradicional, ele vai seguir isso à risca. Mas você tem todo um apelo, né, de um mundo globalizado, contemporâneo, de fast foods também na Índia. E vai ter concessões e vai ter adaptações, né? E eu penso que tem sido cada vez mais uma opção, embora hajam as prescrições, eu penso que são cada vez mais opções pessoais, né, ou coletivas de determinados grupos religiosos, grupos filosóficos, né, do que uma proposta ou uma imposição. Mas independente disso, eu acho que o mais bonito mesmo, o mais bonito, é a coerência entre essa proposta, né, de uma alimentação não fundamentada na morte, né, na dor, e que entende a preservação da vida em todas as suas esferas, né, como parte desse equilíbrio que é buscado para o corpo, para a alma. Então, a alimentação vegetariana é, no fundo uma atitude absolutamente, simplesmente coerente com esse paradigma, né? Não faz sentido você consumir. E se a vaca pode, quando viva, me dar leite e manteiga, né? A manteiga, falando do ghee, além de todos os outros alimentos, né? Os laticínios, por que eu preciso abatê-la? Né? Você tem uma lógica também, independente do caráter religioso, né? Do alimento mítico, a sacralização da vaca e de tantos outros animais, né? Mas é essencialmente plausível, né? Embora, como eu te disse, né? Seja um costume, e a Índia majoritariamente
vegetariana, mas esse número já não é o mesmo em relação a 20 ou 30 anos atrás, por conta desses impactos, dessa circulação de produtos e de outros diálogos com outras culturas, né? O que infelizmente limita a alimentação vegetariana como algo. Eu defendo que é algo que poderia ser, sabe, aplicado como política mesmo, sabe, de alimentação. E é relacionado à relação da mulher dentro da cultura na Índia, assim, pensando principalmente no contexto de machismo, mas acredito que nessa questão seja muito histórica, social, cultural, vários fatores influenciem. Quero ouvir a sua opinião também a respeito sobre isso. Ok. É um campo realmente emergente pensar no feminismo e no pós-feminismo na Índia, mas vamos fazer uma retrospectiva para entender um pouquinho alguns dos principais fatos, os fenômenos, né, tudo que a gente associa, né, à questão da história da mulher na Índia hoje. Quando você tem a chegada dos... basicamente, por conta da presença dos muçulmanos na Índia, a autonomia da mulher hindu, que já estava no processo de adequação, de subalternização por conta das estruturas patriarcais, porque é importante dizer que se a gente tem deusas como Durga, uma divindade guerreira, né, Kali, uma deusa associada ao sacrifício e à morte, é porque a gente já tinha na antiguidade matriarcados. Portanto, se a gente vai lá para o passado, né, para a antiguidade do subcontinente indiano, você tem uma equivalência de força, você tem uma presença efetiva da mulher, né, como autoridade, como rainha, como guerreira, né, independente dos papéis que depois foram surgindo. Mas é com a chegada dos muçulmanos que você vai ter esse patriarcado que já surge ali no contexto da sistematização do hinduísmo, né, no período bramânico. Você vai ter isso reforçado. Então essa mulher esposa e filha passa a ser, entre aspas bem grandes, né, protegida do invasor que está chegando, e passa a ser mais adequada a permanência dessa mulher no ambiente da residência, né, no seu ambiente doméstico. Portanto, e aí você tem um discurso de divinização dessa mulher que está associada às deusas, né, e que vai colocá-la como um contraponto, né, para esse elemento patriarcal já constituído no poder político, né, deixando já muito claro, né, um desnível, uma hierarquização construída, que vai ser reforçada com a chegada dos europeus. Então, o que a gente tem na realidade hoje? A gente tem uma mulher que foi, na verdade, limitada no primeiro momento e calada no segundo momento, falando respectivamente, primeiro a chegada dos muçulmanos e depois dos europeus. E as adequações, as imposições limitaram, né, e condicionaram a essa mulher a uma figura exclusivamente associada à maternidade. E aí toda e qualquer mulher que rompesse com essa imagem, né, passa a ser transgressora, né? Para falar, por exemplo, das mulheres artistas, né? Até muito recentemente, você ter uma mulher autônoma, né, solteira na idade adulta, né, não é auspicioso, né, como os indianos sociais costumam dizer, porque ela é formatada para ser mãe. O grande problema é que o choque, né, que você tem já mais recentemente por conta da presença da mulher na academia, da mulher indiana, da mulher hindu na academia e fora da Índia, já depois da independência, na diáspora, escrevendo, contestando e fazendo coro, trazendo a sua realidade para os debates, as questões que emergem a partir do feminismo, fazem a gente olhar a questão da mulher indiana dentro de um contexto de uma conjuntura muito própria, né, com desafios muito específicos. E o que a gente entende hoje está muito distante da realidade, né, da mulher indiana. A gente quase sempre vê
por exemplo, a questão dos casos de violência sexual. Mas os números, os números são acessíveis aí, que comparam os casos de violência sexual à mulher, de violência contra a mulher no Brasil, comparados à Índia. No Brasil os números são maiores, incomparavelmente maiores. Então é lógico, numa sociedade conservadora, você vai para um país muçulmano, né, você vai ter sim essa mulher, né, no caso voltando para a Índia, à luz do hinduísmo, né, acomodada ou resguardada num ambiente que seja mais próximo, né, daquele que é o tradicional. Uma mulher que rompe com isso, ela transgride. Mas o interessante é que as mulheres indianas estão ocupando seu espaço, né? E estão ocupando, reivindicando e trazendo resultados muito concretos que passam por políticas de administração na economia rural, né? Por produtividade, por exemplo, de determinadas cooperativas. Você tem a presença dessas mulheres já distantes dos modelos tradicionais de arte e fazendo um teatro ou uma literatura de contestação, efetivamente de contestação. Então, a realidade hoje, que bom, né? Ela infelizmente está aí, ela nos apresenta. Você ainda tem crimes, você ainda tem políticas que não favorecem, né, as minorias, e isso vale também para os grupos LGBT, vale pensar, por exemplo, na mulher transexual, para falar, por exemplo, das híjiras, né, heidiras, né, também chamadas, mas são as indianas na diáspora, nos Estados Unidos e na Europa, que têm alimentado, né, esse debate, né, que é basicamente anglófono no primeiro momento, mas que trazem aí experiências, resultados que eu acho que dialogam diretamente com o que acontece hoje em África, na América Latina, mesmo na Europa, né? Ela não está mais exclusivamente no ambiente doméstico ou no templo. Ela também passa por lá e também circula, e circulando ela também volta, mas ela já se permite ir além, né? E se garante, e se mantém. E talvez seja esse confronto, né, que seja um desses elementos tão provocadores, né, dentro de um mundo patriarcal.